Graças pais irmãos, aqui fala é João Gabriel e hoje nós vamos falar sobre os pecados mais normalizados. Desde já, agradeço a você por estar assistindo esse vídeo. Eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos e com seus familiares. Não era esse vídeo que eu ia gravar, mas nesses últimos dias, Deus colocou esse tema muito forte no meu coração. Sem mais enrolação, vamos para o que interessa. Em sétimo lugar, nós temos o pecado de jurar. Jurar é um dos pecados mais normalizados hoje em dia. E muitos cristãos ainda usam em suas frases. Juro diante de Deus que fiz tal coisa. Juro pela minha mãe que eu fiz isso. Eu juro por mim que eu nunca fiz isso. Mas vamos ler o que está escrito em Mateus 5,33. Fala o seguinte. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jure de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrato dos seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E nem jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem o fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem de procedência maligna. Também fala em Tiago 5,12 o seguinte. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de você sim e o não de você não, para que não caiam em condenação. A própria palavra nos ensina a não jurar, porque a gente continua fazendo esse negócio. Não existe pecadinho ou pecadão. O que existe é a diferença das consequências. Cristo nos ensina uma coisa, e por que a gente quer fazer outra? Gabriel, mas é só uma palavra. A palavra tem um peso espiritual muito grande sobre sua vida. A palavra pode lhe ajudar na batalha espiritual ou pode lhe condenar na batalha espiritual. Palavras têm uma força poderosíssima no mundo espiritual. Você não pode ver, mas está lá. Em sexto lugar, nós temos o pecado de falar palavrão. Nós encontramos ainda cristãos falando palavrão, principalmente jovens e adolescentes. Mas vamos ler o que está escrito em Efésios 4,29. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Também vamos ler Mateus 12,36. Mas eu digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiver falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Eu não imagino hipótese nenhuma Jesus falando palavrão. Nós temos que ser imitador de Cristo. Gabriel, mas isso é um hábito que eu não consigo mudar. Disseste bem. Você não consegue mudar, mas todas as coisas posso naquele que me fortalece. Você não consegue mudar sozinho, mas com Cristo você consegue mudar. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Ninguém diz que ia ser fácil, mas não é impossível. Ainda há esperanças. Enquanto há vida, há esperanças. Em quinto lugar, nós temos o pecado da rebeldia. Vamos ler o que está escrito em Colossenses 3:5. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nelas. Eu não preciso dizer quase nada, porque a Bíblia já fala sobre rebeldia e desobediência. É um negócio que a Bíblia deixa muito claro, mas tem muitos cristãos que preferem tampar os ouvidos e seguir sua vida. Não só rebeldia contra Deus, não só rebeldia contra os líderes, mas também rebeldia contra seu pai e sua mãe, que é um dos mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, para que seus dias sejam prolongados aqui na terra. Êxodo 20:12. Em quarto lugar, nós temos o pecado do orgulho. Esse é um dos pecados que muitos cristãos cometem hoje em dia. É um pecado extremamente normalizado. É um pecado extremamente sério. Vamos ver o que está escrito em Provérbios 29:23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Também vamos ler Provérbios 16:18. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo vem antes da queda. Melhor ter o espírito humilde
entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Em Mateus 23:12, fala o seguinte: pois todo aquele que a si mesmo exalta-se será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. E também em 2 Coríntios 11:30, fala o seguinte: a única coisa que eu devo me orgulhar são das coisas que mostram a minha fraqueza. Muitos cristãos se perdem muito através do orgulho. Como dizem Oséias, meu povo perece por falta de conhecimento. Muitos cristãos não dão ouvido à palavra, não procuram buscar conhecimento e acabam se afundando em pecados que eles nem pensam que estão pecando. Em terceiro lugar, nós temos o pecado da gula. Tem uma famosa frase que vários cristãos usam que é: cristão não bebe, mas cristão come. Errado. Em Provérbios 23:20 fala o seguinte: não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Muitos cristãos não se controlam no quesito de comida. Muitos cristãos usam essa famosa frase, como eu disse, como desculpa para cometer esse pecado. Muitos cristãos não conseguem se controlar. É um pecado totalmente prejudicial para a sua saúde também. Gula pode levar à obesidade, e obesidade mata. Em segundo lugar, nós temos a mentira. A mentira que é um dos pecados também muito normalizado. E muitos cristãos mentem sem mesmo perceber. Vamos ler o que está escrito em Efésios 4:25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Colossenses 3:9 fala o seguinte: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, a qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Em Provérbios 12:22 fala o seguinte: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com o que falam a verdade. Eu posso ficar aqui falando vários versículos, João 8:44, Salmos 107, enfim. A mentira é um dos pecados que está sendo mais normalizados e que os cristãos não estão percebendo, não estão vigiando nessa área. Acabam se preocupando com conversas tolas ao invés de se preocupar com o que realmente importa. E para fechar com chave de ouro, em primeiro lugar nós temos a fofoca. A fofoca é uma das áreas que o Satanás está mais utilizando hoje em dia, que os cristãos não estão vigiando. Muitos cristãos falam o seguinte: deixa eu contar essa fofoca que eu acabei de receber. Eu tenho uma fofoca incrível para contar para você. Eu soube de uma fofoca ótima. Já chega, tu não é mais criança. Amadurece. Busca sabedoria, busca conhecimento. Tu tá pensando que a vida do evangelho é brincadeira? Tá pensando que brincar com pecado é algo engraçado? Como eu disse, palavra tem poder no mundo espiritual. Toda palavra que você fala tem poder, tem um peso sobre sua vida. Em Tiago 1:26 fala o seguinte: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Como eu falei também, Efésios 4:29 fala o seguinte: nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Salmos 34:13 fala: guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Em 2 Timóteo 2:16 fala o seguinte: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Em Romanos 2:1 fala: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Tem muito versículo que fala sobre fofoca. Provérbios 16:28, Tito 3:2, Mateus 12:36, muitos versículos. Para de querer misturar cristianismo com fofoca, porque não dá certo. Principalmente para vocês, jovens, que pensam que fofoca é brincadeira, que pensam que palavras que saem da sua boca não têm poder. Palavras que saem da sua boca têm poder sim. Coisas que você digita têm poder sim. Tudo que você faz tem poder sim. Ou para a sua salvação, ou para a sua condenação. Evangelho não se mistura com fofoca. Ou você para de fofocar, ou você sai do evangelho. O evangelho não é brincadeira. Você imaginaria Cristo fofocando hoje em dia? Você imaginaria Cristo fofocando em alguma hipótese? Você imaginaria Cristo chegando para seus discípulos falando: eu tenho uma fofoca incrível para falar para vocês? Vocês imaginam isso? Vê se cresce. Meu povo perece por falta de conhecimento.
Mas isso já não é falta de conhecimento, é falta de vergonha na cara. É isso, gente. Beijo.